Muito bem, agora talvez um dos vídeos com uma importância grande, né? Não sei se o mais importante do curso, mas com certeza um que envolve um tema que é muito importante para probabilidade e estatística, então nem se fala, que é a distribuição conhecida como distribuição normal ou distribuição gaussiana, e que ela frequentemente é utilizada para modelar processos, fenômenos reais, né? A gente falou já que alguns modelos de probabilidade, então algumas distribuições, tanto discretas quanto contínuas, têm um valor especial por serem muito utilizadas em problemas corriqueiros. Talvez a distribuição normal seja uma das que mais é utilizada em problemas corriqueiros, na ciência e por aí vai. Vamos lá. É uma função, né? A variável aleatória é uma função, e a gente, para essas distribuições específicas, tem que definir os parâmetros que definem ela, né? Então, no caso ali da uniforme, eram os intervalos da variável, então a gente colocou como Azinho e Bzinho. Na exponencial era a taxa de falha. Lá nas variáveis discretas, cada variável tinha o seu parâmetro, e na distribuição normal não é diferente. A questão é que a distribuição normal, né, os parâmetros que definem ela são a média, que a gente chama de μ, e a variância sigma quadrado. Isso quer dizer que eu já, para definir uma variável normal, eu já sei, eu tenho que definir o valor esperado dela e a variância dela. Aqui que talvez esteja um pouco diferente do que a gente tinha visto, porque até o outro modelo de distribuição, a gente dava um parâmetro e a partir dele fazia essa conta com valor esperado e variância. Aqui, os valores de média e variância são os que definem a distribuição. Então, uma distribuição x é dada como normal a partir dessas informações, média e variância, tá bom? A função densidade de probabilidade, ela é muito feia. Muito feia. Pode parecer que eu esteja sendo preguiçoso, que eu não quero colocar ela aqui, mas não é só isso, tá bom? Ela é tão feia que a gente não vai usar ela. Não vamos usar ela. Deixa eu tirar esse muito feio. Vai que vocês estão vendo o vídeo com alguém mais, sei lá, mais sério e vai falar assim, pô, esse cara se chama, fala que é um professor e tá pondo aí muito feia no meio da aula. Mas a ideia é que a gente não vai usar a função distribuição na marra, né? A gente não vai pegar o valor de f e fazer a integral na mão. Mas é muito importante, como para os outros casos, que a gente consiga enxergar como que essa função se dá num gráfico, né? Mesmo que a gente não coloque a equação dela, vou colocar aqui para vocês qual que é a cara de uma distribuição normal, tá? Então, vamos deixar um eixo aqui com a função distribuição. Vamos dar um exemplo aqui de uma, por exemplo, uma variável com média 100 e o desvio padrão eu vou colocar como 5, né? Não sei se vocês já viram por aí, mas ela é definida nessa curva normal, ou gaussiana, ela tem a forma de um sino. Vamos ver se eu consigo desenhar isso de uma maneira mais bonita. Bom, o melhor que eu consegui. A gente tem lá o pico do sino, né? O valor mais alto é a média, justamente. E se eu pegar o ponto de inflexão disso daqui, eu tenho o desvio padrão. Eu vou colocar a variância como 25. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa x aqui tem distribuição normal, com média 100 e desvio padrão e variância 25, ou seja, desvio padrão 5. Vocês podem encontrar também por aí, como é média e variância, a gente pode colocar, às vezes, já o valor do desvio e colocar um quadrado aqui, tá bom? Dá na mesma, é claro, mas é uma questão de notação. Às vezes a pessoa já coloca o desvio padrão ali em evidência, né? Legal, então essa é a forma de uma distribuição normal, por exemplo, com a média 100 e desvio 5. Agora vamos colocar uma outra, né, mais espaçada. Então vamos colocar uma média, por exemplo, 80, e aí a gente põe, sei lá, aqui o 80, só que eu vou colocar uma variância muito maior. Eu vou colocar uma variância que é 15 ao quadrado, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, vai ser um sino que ele tem um pico um pouco menor, porque a dispersão, né, a distância até o ponto de inflexão, a gente pode usar nos dois lados, ela representa esse desvio padrão aqui de 15. Então, eu vou colocar aqui, ó, x nesse exemplo aqui, tem distribuição normal,
Para não confundir, vamos chamar de x2 e esse aqui x1. X tem distribuição normal com média 80 e variância 15 ao quadrado, ali naquela notação que eu falei para vocês. Bom, a gente tem vários sinos, né? Então, uma distribuição normal é essa curva, que tem forma de sino e que, da mesma maneira, né? Se a gente quiser saber o resultado de uma probabilidade entre um determinado intervalo, quero saber a probabilidade de x cair nesse intervalo, dado que tem distribuição normal. Ele é a área embaixo do gráfico dessa função, essa é a integral aqui dentro. Então, no caso, eu não mostrei para vocês, mas continua valendo a ideia de que a probabilidade de eu obter, né, de obtermos um valor de x entre a e b, nesse exemplo, ele é a integral entre a e b da função que é muito feia, tá? E essa função que é muito feia, ela depende do valor, ela depende de cada valor de x, né? O x é uma entrada, mas depende principalmente da média e da variância, que é o que define a variável normal. Muito bem. Agora, percebe que a gente vai ter várias possibilidades, infinitas possibilidades de trabalhar com variáveis normais com as mais diferentes médias e variâncias. Então, a gente vai ter sinos com as mais diferentes configurações, né, digamos assim. E vai ser importante, em algum momento, a gente conseguir padronizar isso. Principalmente para resolver exercícios, né? Mas para ter uma medida que é padrão, que é igual a todas. A gente pega cada variável, naquele caso x1 e x2, que estão ali no cantinho, bem espremidas na tela, e a gente leva cada uma dessas para uma normal padrão. Por que fazer isso? Porque uma normal padrão, a gente pode fazer a conta mais facilmente e depois a gente retorna para o valor original dela e expõe os resultados. Então, a padronização, o que é padronização? Né? Transformar isso numa determinada métrica ali bem definida. Né? No nosso caso, padronizar uma variável a gente vai denotar com a letra Z, tá? Uma variável normal padrão. A gente vai pegar cada valor da variável x, e aqui eu coloco maiúsculo, porque simboliza a variável aleatória inteira, não cada valorzinho x minúsculo. Então, eu vou pegar essa variável, subtrair pelo valor esperado dela e dividir pela variância da variável aleatória. Esse é o processo de padronização. No caso de uma distribuição normal, a gente já coloca x menos a média mi dividido por sigma. Desculpa, eu tinha colocado variância, mas é desvio padrão, perdão. Então, x menos a média dividido pelo desvio padrão. Tudo na unidade de x. Perfeito. Se eu quisesse saber, né, qual que é o valor esperado dessa equação. Lembrem que mi e sigma são números, são parâmetros, né? Então, no fundo, são constantes. É a mesma coisa que eu olhar o valor esperado de x sobre sigma menos mi sobre sigma. A gente falou, alguns vídeos atrás, de propriedades de variáveis aleatórias contínuas, e falamos que elas ainda continuavam valendo, no caso, tanto discreto quanto contínuo, elas são as mesmas. Aqui eu tenho uma constante sendo somada a uma média, né? Subtraída, no caso. Então, a gente pode deduzir, eu já vou mostrar para vocês, mas eu vou fazer o da média, tá? Eu vou deduzir já o da variância, mas o da média fica a seguinte questão, né? Eu fico com 1 sobre sigma vezes o valor esperado de x, menos a constante, que é mi sobre sigma. Agora, olha só, o valor esperado de x, ele é mi. Então, eu tenho mi sobre sigma menos mi sobre sigma. Portanto, o valor esperado da minha variável z, normal padrão, é zero. Uma normal padrão tem média zero. E se você fizer a variância de z, deixa eu colocar até na anotação que eu tenho utilizado com vocês, variância de z, a gente vai chegar em algo parecido. Você vai ver que essa constante aqui não é alterada e a gente cai com um valor de variância igual a 1. E, portanto, o desvio padrão também é igual a 1. Vou colocar assim, nesse formato. Uma normal padrão é uma normal com distribuição que tem o pico no zero, no valor zero,
e apresenta desvio padrão unitário. Então, o pico é no zero, o valor de inflexão aqui bate exatamente no sigma igual a 1, nessa distância aqui. E aqui, em vez de colocar x, eu já vou colocar z, tá legal? Que é uma variável padronizada. Aqui que vai ser importante, deixa eu mostrar para vocês ainda mais no sentido conceitual, mas a gente já vai fazer um exercício que é para deixar isso bem claro. Então, para resolver problemas, né, mais no sentido de prova e também entendimento conceitual, a gente primeiro encontra os valores de μ e sigma quadrado, ou seja, os valores de média e variância, e definimos x, uma distribuição normal, uma variável com distribuição normal. A gente tem que entender a probabilidade pedida no enunciado, vou colocar aqui, ó, isso é um A, tá? Pedida no enunciado, ou o valor de x pedido no enunciado. Perceba, ele pode tanto te perguntar qual a chance de eu sortear um valor de x que caia no intervalo entre A e B. Aí você vai lá e calcula, igual a gente fez agora há pouco, de uma maneira mais esquemática, analiticamente. Mas ele pode te perguntar também o valor contrário. Ele pode te falar, olha, eu quero saber o valor de x para o qual somente 5%, 10% dos valores têm probabilidade de serem sorteados. Eu posso tanto perguntar um valor de probabilidade e te dar uns valores da variável x, quanto perguntar valores de x associado a probabilidades definidas. Isso vai ser importante, a gente vai ver no próximo exercício do próximo vídeo, em detalhe. E qual que é a ideia aqui? A gente vai primeiro definir x, depois entender o que o enunciado pediu, e aí a gente transforma x em variável padrão, resolve o problema na variável padrão, e se necessário, a gente pode até voltar para a variável x e dar a resposta, mas se for um problema de probabilidade, a variável padrão, ela tem uma equivalência de probabilidades. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês. Uma variável normal que eu esteja valendo uma certa probabilidade a partir de um ponto, quando eu transformar isso em normal padrão, por exemplo, lá no zero, vamos colocar isso diferente, vai? Vou colocar em laranja. Vou colocar aqui no zero com uma dispersão menor. Pronto. Essa daqui é a nossa variável padrão, que a gente padronizou a partir da variável que está em azul aqui. Agora, a mesma probabilidade que estava nesta área aqui vai ser encontrada numa outra faixa na variável normal padrão, mas ela é equivalente. Essa probabilidade aqui é a mesma que essa probabilidade aqui. Justamente a z, ela é uma padronização, mas ela mantém essa equivalência de probabilidades. É claro que o valor de zzinho que ocorre aqui é diferente do valor de xzinho que ocorre para a variável original, mas a probabilidade associada é a mesma. Por isso que você pode transformar um no outro e resolver o problema em z. Se você precisar, você também pode fazer o processo inverso da padronização e, a partir de um valor de z, retornar para um valor de x. Vamos ver com um exemplo bem esquemático no próximo vídeo como que isso se aplica num problema prático, tá bom?